colega de Parnaíba, no Piauí, né, pede para tecer alguns comentários com relação à prática da psicologia fenomenológica existencial, né, ao nível das políticas públicas, né? Em particular, diante de colocações que se faz, né, que uma abordagem comportamental, né, uma abordagem psicanalítica ou a análise institucional, né, estariam mais habilitadas, né, para o trabalho psicossocial, né, no âmbito das políticas públicas, né? De fato, é preciso considerar, né, que esse tipo de afirmativa, que as psicologias fenomenológicas existenciais estariam pouco preparadas para o trabalho no âmbito das políticas públicas, né, e que uma abordagem comportamental, uma abordagem psicanalítica, a análise institucional, né, ou uma abordagem dita sócio-histórica, né, seriam mais hábeis, né, para trabalhar no âmbito das políticas públicas, né, do que uma abordagem fenomenológica existencial, né? Esse tipo de argumento é falacioso, né? Desde o início que ele é falacioso, né? Na verdade, a gente tem que considerar que todas as psicologias, né, de um modo geral, carecem de um aprofundamento numa perspectiva cultural, numa perspectiva da história específica das comunidades com as quais nós trabalhamos, da história e da cultura do Brasil, né? E que nem sempre elas dão conta de um modo adequado, né? Por um lado, nós temos, por exemplo, o que se chama de abordagens sócio-históricas, né? Vejam, abordagem sócio-histórica não é uma abordagem de psicologia, né? O sócio-histórico é uma característica de qualquer abordagem de psicologia. Qualquer abordagem de psicologia e de psicoterapia que lide com o humano, ela carece de ser sócio-histórica. Ela carece de ter um referenciamento consistente, né, nas características sócio-históricas de nossas comunidades do Brasil, da cultura brasileira, da história do Brasil, né? Coisa que, de um modo geral, a abordagem sócio-histórica não faz, né? Quer dizer, a abordagem sócio-histórica herdou um discurso de um momento muito produtivo, né, na PUC de São Paulo, né, da psicologia social da PUC de São Paulo, né, e que foi um momento muito produtivo e criativo em termos de psicologia social, em alguns dos seus aspectos, né, mas que não se resume a um discurso de boas intenções, né, em termos de comprometimento sócio-histórico, né? Quer dizer, a abordagem sócio-histórica carece de especificar a que história ela se refere, né? Que história é essa? Né? Que tipo de sociedade é essa? Em particular, que tipo de cultura, né, as comunidades e as políticas públicas, né, se dedicam em termos de psicologia, em termos de psicoterapia. Dizer só que é sócio-histórica, isso não quer dizer nada, né? Quer dizer, a questão é um comprometimento sócio-histórico efetivo em termos de uma história específica, em termos de uma cultura específica. Em geral, o sócio-histórico fala de história e de sociologia e nunca menciona, né, que tipo de história e que tipo de sociedade é essa, né? Quer dizer, de um modo geral, sócio-histórico não é abordagem de psicologia e de psicoterapia. É característica de qualquer abordagem de psicologia e de psicoterapia. Qualquer abordagem das ciências humanas, né? Qualquer comportamento cidadão, ele carece de se referenciar socio-historicamente. E aí, efetivamente, né, precisa conhecer a história do Brasil, precisa conhecer a cultura do Brasil, precisa conhecer o processo colonial, o momento histórico de libertação do Brasil do processo colonial. E aí se posicionar de um modo coerente, de um modo compatível com relação a esse momento histórico, né? Chega de boas intenções, simplesmente, de intenções meramente verbais, né? Quer dizer, é preciso uma prática efetiva, situada, né, e datada historicamente, culturalmente,
socialmente. Senão, o nome meramente sócio-histórico pode se prestar à reprodução do colonialismo, né? Uma mera declaração de intenções sócio-históricas, né? Sócio-histórica, que não se compromete histórica e socialmente de um modo datado e situado, e efetivamente é simples prática do colonialismo. Apenas adquire essa tonalidade de um discurso, em termos de boas intenções, comprometido socio-historicamente, mas que não passa do discurso, não passa de verbalismo, não passa de verbalização. Então, não se pode alegar que sócio-histórico é uma abordagem de psicologia. Sócio-histórico é uma característica efetiva de uma ética em termos de trabalho no âmbito das ciências humanas, no âmbito das políticas públicas, né? Quanto ao comportamental, né, é preciso a gente considerar, né, que é muito problemático, né, a escolha do comportamento, né, para uma prática de psicologia, para uma prática de políticas públicas em particular, né? Porque o comportamento é aquilo que existe de atividade mais padronizada e mais repetitiva do ser humano, né? Quer dizer, trabalhar em termos de manipular o comportamento, né, na verdade, está muito mais próximo de uma atitude fascista, né, do que de uma prática efetivamente sociocultural, né, do que uma prática histórica, né, uma prática histórica que se posicione efetivamente pela humanização, né, das comunidades, das pessoas com as quais se trabalha, né? E um aspecto muito problemático da perspectiva comportamental, né, é que o comportamental, enquanto dimensão explicativa do ser humano, enquanto atividade padronizada e repetitiva do ser humano, seja do ser humano individual, seja do ser humano coletivo, né, o comportamento, né, está fora, né, da perspectiva dialógica, né? Isso é uma argumentação que não se dá ao nível da psicologia, é uma argumentação que se dá ao nível da ontologia. Ou seja, o diálogo, efetivamente, a dimensão dialógica do ser humano, né, não se dá ao nível do comportamento, se dá ao nível do modo fenomenológico existencial de nós sermos, se dá ao nível ontológico de nós sermos, seja em termos individuais, seja em termos coletivos, né? Então, quando eu elejo meramente o comportamento como dimensão de prática de uma psicologia, né, eu escolho uma dimensão de prática de uma psicologia que ignora, que refuta, que nega o diálogo, né? Uma abordagem comportamental, né, argumentando não em termos de psicologia, mas em termos de ontologia, em primeiro lugar, para argumentar em seguida em termos de psicologia, né? Uma abordagem comportamental elege para trabalhar com o ser humano no nível do ser humano em que não se dá o dialógico, em que não se dá o diálogo, né? Então, eu não posso entender que tipo de política pública pode se dar com relação ao público, com relação às comunidades brasileiras, em particular as comunidades excluídas, né, oprimidas e excluídas, que tipo de trabalho psicológico se pode fazer e que seja efetivamente histórico, cultural e produtivo e que se resuma ao nível meramente do comportamento, né? O comportamento, ao nível do comportamento, não se dá o diálogo, né? E sem diálogo, como pode haver política pública, né? Como pode haver uma psicologia que se situe efetivamente no âmbito de nosso momento histórico e que se situe efetivamente no âmbito dos esforços de libertação, né, das populações brasileiras, né, da opressão e da exclusão, se o comportamento não comporta o diálogo, né? O comportamento é meramente a atividade padronizada e repetitiva de nós outros, né? Não é o modo dialógico de nós sermos.
Então, manipular as populações, né? Manipular as comunidades e as pessoas ao nível do comportamento, na ausência do diálogo, na ausência do encontro interhumano, na ausência da dialogicidade, é meramente manipulação e tentativa de exercício de dominação, né? Coisa da qual, né, ou coisas das quais nós estamos fartos, né? Não se trata disso. Uma política pública libertadora não pode ser simplesmente, ou não pode se situar simplesmente no âmbito comportamental, né? E as políticas que se baseariam, né, numa perspectiva psicanalítica, aí incluído muito da análise institucional, né, pecam gravemente pelo fato de que, na teoria psicanalítica tradicional, né, na teoria psicanalítica clássica, né, eu não digo teoria psicanalítica antiga, né, eu digo teoria psicanalítica clássica, né, as tematizações se desenvolvem acerca da elaboração de um inconsciente que é eminentemente individual, né? Ou seja, a psicanálise se centra em questões intrapsíquicas, né? E as questões históricas, as questões sociais, não se dão no que seria uma dimensão intrapsíquica, mas se dão numa dimensão que é interpsíquica, ou seja, que articula as multiplicidades de sujeitos históricos, de sujeitos sociais, né? Numa ação social que é histórica, né? Que é cultural e que é histórica. Infelizmente, né, os modelos psicanalíticos, né, eles não dão conta dessa dimensão coletiva, né, dessa dimensão social, né, dessa dimensão histórica, efetivamente. E, frequentemente, eles estão ligados a uma perspectiva colonialista, né? Uma perspectiva colonialista que não é produtiva, né, em termos de políticas públicas, né? Em termos de políticas públicas que se pretendam históricas, né, e que se pretendam humanizadoras, né, em termos de nossa comunidade, em termos das comunidades excluídas e oprimidas, né, historicamente excluídas e oprimidas da civilização brasileira, né? Quer dizer, então, partir de um pressuposto de inconsciente, né, que o analista entende muito mais do que o analisando, né? Isso significando que o analista entende muito mais do analisando do que o próprio analisando, né? Ou seja, o analista entenderia muito mais das pessoas do que as próprias pessoas, né? Historicamente, isso é uma falácia, né? Isso é apenas um instrumento de controle, um instrumento de manipulação, né? Que nada tem com uma postura pública, né, de desenvolvimento comunitário, né, e de humanização no marco dos desafios socio-históricos da sociedade brasileira, né? Em particular das comunidades oprimidas e excluídas por toda a história da civilização brasileira. Excluídas e oprimidas fundamentalmente por uma postura colonizadora europeia, né, da qual frequentemente muitas abordagens da psicanálise descendem, né? Quer dizer, então, feitas essas críticas, é porque a gente entende o seguinte, né? Na verdade, o psicólogo, quer seja ele comportamental, né, quer ele assuma um modelo psicanalítico ou fenomenológico existencial, né, a prática do psicólogo, a vivência do psicólogo, a atitude do psicólogo é que é importante. E o modelo que ele assume frequentemente é meramente acessório, né, da sua prática pessoal. Ele tendo uma prática pessoal produtiva, né, historicamente situada, historicamente esclarecida, né, o modelo que ele assume influencia pouco, né, ainda que enquanto modelo precise ser profundamente criticado, né. Dessa crítica profunda, evidentemente, não escapam os modelos fenomenológicos existenciais,
principalmente tais quais eles foram formulados pelo Rogers ou eles foram formulados pelo Peirce, né? De um modo geral, os modelos fenomenológicos existenciais pecam, né? Como todos os modelos de psicologia, né? Quer seja ele comportamental, quer seja ele psicanalítico, quer seja ele fenomenológico existencial, pecam porque eles não pensam a dimensão coletiva, a dimensão interindividual, a dimensão cultural e a dimensão histórica dos seres humanos, né? Quer dizer, então, os modelos fenomenológicos existenciais não estão isentos dessa crítica, né? Eles podem se desenvolver, né, a partir do momento que eles possam acatar essa crítica, né? Mas vejam, no sentido, né, fenomenológico existencial que o Peirce desenvolve, que o Rogers desenvolve, né, existem alguns méritos, né? Méritos que vão florescer, né, de um modo sócio-histórico, né, efetivo na abordagem do Paulo Freire, né? O Paulo Freire tem uma abordagem fidedignamente fenomenológico-existencial dialógica, né? Tal como são as produções do Rogers e as produções do Peirce, né? Quer dizer, o Paulo Freire, né, como eu comentei, né, numa outra situação aqui, né, o Paulo Freire ele parte de um posicionamento sócio-histórico muito consistente, né? Ele entende a exclusão e a opressão na sociedade brasileira, né? E ele se propõe a produzir e a praticar uma pedagogia, né, uma ciência humana que não seja excludente e que não seja opressora, né? A exclusão e a opressão é tão elaborada e tão articulada historicamente, ideologicamente, né, que ela adentra a educação, ela adentra a psicologia, ela adentra as ciências humanas, né? Ela adentra todas as disciplinas que vão informar políticas públicas, né? E determinam políticas públicas alienadas de um modo ideologicamente condicionado, né? Pela opressão, pela cultura da opressão e pela cultura da exclusão. A premissa fundamental do Paulo Freire, e aí se constitui a característica fundamental de sua abordagem, né, é a característica de que ele se propõe a produzir uma pedagogia, né, e praticar uma pedagogia que não seja excludente e opressora. E aí ele chega a um ponto fundamental, né? A partir do momento em que ele resolve praticar uma pedagogia que não seja excludente, que não seja opressora, né, das maiorias excluídas pela história e pela cultura do Brasil, né, ele se queda com uma questão fundamental. E o meu encontro com esse oprimido e com esse excluído, né? Quer dizer, que tipo de abordagem, que tipo de motivação eu posso ter para esse encontro com esse oprimido e excluído, né? E aí, a partir da ética de não participar da exclusão e da opressão, né, o Paulo Freire chega à sua metodologia, né, ao dialógico como metodologia, como concepção e método de pedagogia, né? Quer dizer, o Paulo Freire entende que só no diálogo é que ele pode participar de uma pedagogia efetivamente produtiva com os excluídos e oprimidos da sociedade brasileira, né? Então, o diálogo, né, a dialógica, que está, por princípio, excluída de um paradigma comportamental, né, e que, na verdade, está excluída de um paradigma psicanalítico, pelo menos em princípio, né, o dialógico passa a ser o ponto central da abordagem do Paulo Freire, né? E é exatamente esse dialógico que é o ponto central da abordagem produzida pelo Rogers e produzida pelo Peirce, né? Quer dizer, o Peirce e o Rogers assumem uma perspectiva eminentemente dialógica, eminentemente fenomenológico-existencial,
né? E, naturalmente, com algumas exceções, né, que o Peirce e o Rogers desenvolvem as perspectivas deles no âmbito da psicoterapia. Né? O Rogers ainda faz algumas tentativas, né, no âmbito do trabalho social, né? Mas não aprofunda, e principalmente não aprofunda uma teoria nesse sentido. Né? Quer dizer, a abordagem dele é uma abordagem que teoriza ao nível da psicologia, ao nível da psicoterapia, mas não ao nível do trabalho social. E mesmo ao nível da psicologia e da psicoterapia, tanto a teorização do Peirce e do Rogers são limitadas. Né? A teoria. Não se pode dizer o mesmo com relação à fundamentação filosófica. Né? Enquanto fundamentação filosófica de concepção e de método, a dialogicidade é um aspecto central das psicologias do Rogers e da psicologia do Peirce. Né? A dialogicidade passa a ser uma característica fundamental de concepção e método muito consistentes, né, de psicologia e de psicoterapia na concepção do Rogers e do Peirce. Né? Além do mais, né, tanto em Gestalt como em abordagem rogeriana, né, o trabalho com grupos foi desenvolvido, foi experimentado e desenvolvido de um modo muito produtivo, de um modo muito criativo e consistente. Né? Gestalt e abordagem rogerianas têm um modelo de trabalho com grupos dialógico que respeita a relação com o grupo enquanto diferente e com as pessoas individuais, quer seja dentro do grupo, quer seja fora do grupo, como diferentes, como alteridades. Né? O Boer diria assim: no encontro dialógico com outro ser humano, eu conheço o meu caminho até ele. Eu não conheço o caminho dele até mim. Portanto, ele, enquanto tal, só pode se dar no encontro, ou só pode se dar a mim no encontro dialógico, no encontro fenomenológico existencial, né? No encontro implicativo, nós diríamos hoje. Né? Esse encontro implicativo fenomenológico existencial só se dá no modo fenomenológico existencial e dialógico, compreensivo e implicativo, gestaltificativo, né? Que é o modo ontológico de nós sermos, e que é exatamente o modo de sermos que, em termos de concepção e método, privilegiam as abordagens fenomenológico-existenciais de psicologia e de psicoterapia. Em específico, o dialógico, o encontro dialógico não constitui um elemento de método das abordagens comportamentais nem das abordagens psicanalíticas. Né? Além do mais, as abordagens comportamentais e psicanalíticas não desenvolvem, não experimentam, não praticam adequada e suficientemente um modelo de trabalho com grupos, em particular grupos fenomenológicos existenciais, dialógicos, né? Que possa fazer com que os grupos se constituam com um método, né? No âmbito de sua concepção tradicional, de sua concepção clássica, seja ela antiga ou recente. Né? Então, eu não posso dizer, e não se pode dizer, né, que as abordagens fenomenológicas existenciais tenham, né, um posicionamento sócio-histórico claro, definido, efetivo, né, produtivo, né, do modo como seria suficiente. Né? Todas as abordagens de psicologia e de psicoterapia incorrem na falha de não terem se desenvolvido suficientemente em termos históricos e em termos culturais. Né? Agora, as abordagens fenomenológicas existenciais têm muito claro, né, que o diálogo, o dialógico, é a base fundamental para a construção de qualquer relação humana,
né? Quer seja ao nível dos indivíduos, quer seja ao nível do grupo, quer seja ao nível da psicologia, quer seja ao nível da psicoterapia. O que quer dizer que a partir dessa valorização do diálogo e dessa valorização do encontro, elas se habilitam para constituir relações humanas produtivas e que sejam relações humanas não de dominação, mas relações humanas de superação, né? A partir do diálogo, que é pré-reflexivo, que é pré-teórico, né? As relações humanas, quer sejam em termos de grupo, quer sejam em termos individuais, podem ser relações de superação. Podem ser relações historicamente de produtividade em termos de humanização, né? Em termos de superação da opressão, de superação da exclusão, de superação da opressão, né? Então, seja no desenvolvimento comunitário, né? Seja nos CAPs, seja nos CRAs, seja nos CREAs, né? Seja na atenção básica de saúde, né? Nós não podemos conceber, né, uma relação, né, com os clientes de políticas públicas, né, que seja efetivamente produtiva em termos históricos e sociais e que não passe especificamente de um modo bem constituído, bem caracterizado enquanto concepção e método, que não passem pelo diálogo, que não passem pelo dialógico com os clientes, né? Quer dizer, e nisso as abordagens fenomenológicas existenciais, né, podem até ser criticadas, né? Porque a crítica sempre é possível e necessária, né? Mas as abordagens fenomenológicas existenciais muito se desenvolveram nessa perspectiva de valorização do diálogo e do dialógico, né? Diálogo e dialógico que são tão necessários, né, em termos do desenvolvimento e da superação, né, dos momentos históricos da sociedade e da cultura brasileira. Então é uma falácia dizer que uma abordagem fenomenológico-existencial não se aplica às políticas públicas. Eu diria, uma abordagem fenomenológico-existencial, né, do mesmo modo que um enraizamento numa perspectiva sociohistórica, né, é uma condição sine qua non, né, de qualquer prática da psicologia e da psicoterapia no âmbito das políticas públicas, né? O dialógico, que é o elemento central de constituição das abordagens fenomenológico-existenciais, é extremamente importante, é extremamente necessário. Na verdade, é uma condição imprescindível da relação entre psicólogo, profissional das ciências humanas, né, e a clientela no âmbito das políticas públicas, né? Esse mérito eu acho que as abordagens fenomenológico-existenciais têm, né? Cada abordagem deve fazer a sua crítica, né? Quer dizer, os comportamentais devem fazer uma crítica da abordagem comportamental. Os psicanalistas devem fazer uma crítica da abordagem psicanalítica, que é a crítica mais produtiva, né? Do mesmo modo que os fenomenológicos existenciais devem fazer uma crítica das abordagens fenomenológicas existenciais. Mas nunca uma abordagem fenomenológica existencial vai pecar pela falta de ênfase no diálogo como elemento de método e como elemento de concepção enquanto abordagem de psicologia e de psicoterapia no âmbito das políticas públicas.